íamos ter uma espiritualidade, todo assim apavorado, parecia os olhos saltando para o Damin, você conheceu. Ele muito sim, interiorizado e jogou para nós, né? Meninos, estourou a revolução. Meu Deus, nós lá, né? 12, 13, 14 anos, ficamos assustados. O que é isso de revolução e tal? Daí ele explicou um pouco, tá? Tudo bem, mas aí segui em frente, né? Com aquele chamado no tempo colégio e também estudo científico. Era tudo uma mistura naquela época. Depois iniciei a filosofia no seminário de Viamão, lá uma cidade próxima de Porto Alegre. O estudo de filosofia foram 2 anos. E foi uma época meio danada, né? Uma situação de muita crise, seja assim na vida do seminário, na vida religiosa. Havia uma desconfiança que o pessoal, alguns que fizeram 4 anos de filosofia, depois desistiram. Então havia um pouco assim, aquele clima, né? Desconfiando dos seminaristas que, concluindo a filosofia, depois iriam desistir. Aí a direção do seminário resolveu, 2 anos de filosofia e depois tem que entrar para a teologia. E aquilo para mim assim foi um desafio danado, né? E eu queria concluir a filosofia porque eu achei a filosofia é a base para a teologia. Como é que a gente pode assim interromper isso? E para seguir na filosofia tinha que sair do seminário. E aquilo para mim foi um desafio assim grande. Mas foi o jeito. Eu queria mesmo continuar para chegar a ser ordenado um dia. Mas eu vi que com a minha decisão de querer continuar a filosofia, houve uma desconfiança, seja da direção do seminário, seja também de alguns colegas. Aquilo foi um sofrimento para mim. Por sorte que uma diocese muito aberta, Caxias do Sul, tinha uma casa perto do seminário maior e me abrigou. O padre da época, que era o reitor lá dessa comunidade de Caxias, me acolheu dizendo, não tem problema não, tu pode fazer comunidade conosco aqui. Tudo bem, aí acabei a filosofia, aproveitei até trabalhar, porque havia também esse desafio, né? Aquela vontade do pessoal também fazer uma experiência de trabalho na sociedade. E foi muito enriquecedor. Assumi um trabalho, inclusive, no Presídio Central de Porto Alegre. Éramos 3 colegas que resolvemos assim. Então, continuamos a filosofia e iniciamos um trabalho no Presídio Central, que era um presídio danado, né? Muita violência. E tempo da ditadura militar, haviam os presos políticos lá. Até um dia um deles me pediu, olha, tu poderia conseguir a mãe de Gorky. Ué, que é isso, mãe do Gorky? Aí ele me disse, não, é um livro. Um livro, mas onde é que vou encontrar? Ah, no sebo. Sebo, o que é isso? Imagina, eu estava por fora dessa história. Aí ele me explicou, não, são livrarias que tem na cidade, ali, você vai aí em Porto Alegre e pergunta, né? Uma livraria sebo que eles vão te explicar. Aí sei que fui à procura da tal da mãe de Gorky e consegui, né? Consegui, entreguei para ele. Me senti muito feliz, né? Com a alegria daquele preso político, né? Bom, aí segui. Então, para mim, esse desafio de ser desconfiado, de eu intimamente querer continuar, mas eu percebi então Deus que me marcou ali. E me fez crescer, né? Me fez crescer nesse desafio todo. Então, agradeço muito. Creio
em Deus Deus Pai, Pai. Todo Então, após esse desafio de enfrentar a filosofia, né, completar o curso, seguir na teologia, e cheguei ao final, então, com a ordenação, permaneci os primeiros anos na Diocese de Passo Fundo, na minha diocese que nós consideramos aqui em Balsas como nossa igreja irmã. E quando iniciou esta aliança entre as duas dioceses, então eu também acompanhei uma equipe que veio para a Diocese de Balsas como padre já. Eram seminaristas, né, um intercâmbio que havia com os seminaristas da Diocese de Passo Fundo com a Diocese de Balsas. Uns 3 anos, mais ou menos, já tinha andado esse intercâmbio. E ali, no 4º ano, me convidaram como padre a acompanhar o grupo. Aí eu senti os apelos, né, do povo maranhense aqui na Diocese de Balsas. Por que você não vem trabalhar aqui como padre e tal? Aí, retornando daquela temporada, que foi 1 mês e pouco, né, de acompanhamento a esses seminaristas que vieram, voltando, falei para o bispo: olha, o pessoal faz um apelo muito forte que algum padre também vá trabalhar na diocese. E aí o bispo da época, Dom Urbano Algai, ele me disse: olha, se você sente esse chamado, gostaria, não tem problema não, você pode ir. E aí, já no ano seguinte, justamente eu vim para Balsas. Então, fui assim me integrando com muita facilidade, né, na vida pastoral. Estava assim naquela caminhada de comunidades eclesiais de base, de muita animação assim na organização das comunidades, que era justamente o meu anseio também lá em Passo Fundo. Foram anos assim fortes também nesse intercâmbio assim de padres que tinham uma meta, né, de fazer o povo mais participante na caminhada, na vida das comunidades. E me sinto muito feliz, então, de ter seguido assim. Como a Diocese de Passo Fundo não me solicitou para voltar, houve uma temporada, né, que assim eles estavam com esse apelo, mas as necessidades grandes aqui da Diocese de Balsas foram também exigindo que eu fosse permanecendo, e assim chegamos até o dia de hoje, né? Me sinto muito feliz nesta missão. Essa temporada que eu permaneci aqui na Diocese de Balsas, eu tive também esta experiência, né, de acompanhar 3 bispos, né, que partiram. Assim, Dom Rino, que estava já com uma boa idade, depois o Dom Franco, que infelizmente aconteceu esse acidente. Foram momentos assim muito duros, né, para enfrentar, principalmente com esse acidente de Dom Franco. Mas, como padres, né, estivemos muito unidos, as religiosas também, os religiosos, os irmãos, né, que ainda existiam com muito trabalho assim, participativo naquela época, as lideranças leigas, também da Igreja Irmã, né, houve uma delegação que veio por ocasião desse acontecimento, né, da partida de Dom Franco. Mas foi uma história assim muito dramática, né, para enfrentar. E ultimamente também com Dom Enemésio. Então também foi uma surpresa, pois ninguém de nós esperávamos que de fato houvesse assim esta possibilidade, né, de uma partida prematura também
de um outro bispo da igreja aqui da Diocese de Balsas. Então foram experiências marcantes também para a minha vida, essa despedida, né, de 3 bispos nessa história que aqui atuei. Como coordenador diocesano, né, da pastoral, ainda no tempo aí com Dom Franco, e depois também como vigário geral, depois na vinda de Dom Enemésio, eu achei assim que haveria, né, uma mudança na própria coordenação de pastoral, mas Dom Enemésio, sendo do Sul, ele se sentiu assim um pouco inseguro naquela situação e me pediu muito: não, você siga, vamos seguir mais por alguns anos, até que eu vou me entrosando melhor em toda a sistemática aqui da caminhada da Diocese. Então, segui diversos anos, de fato, ou seja, como coordenador diocesano de pastoral, como também na coordenação das pastorais sociais. Foi sempre uma linha assim que muito me motivou, né? Esta ação pastoral, esse compromisso com a transformação da sociedade, com a renovação da igreja. Então eu agradeço a Deus também por estes anos que pude colaborar na nossa Igreja Irmã de Balsas com esta atuação pastoral. O meu trabalho aqui iniciei na paróquia de Riachão, né? 5 anos. Depois desses 5 anos voltei para Passo Fundo, porque era sempre para ver assim um intercâmbio entre os padres da nossa igreja de Passo Fundo, intercambiando aqui com a atuação pastoral na Igreja Irmã de Balsas. Mas passados 5 anos lá em Passo Fundo, Dom Franco foi para Passo Fundo e me solicitou para voltar, né? E então eu propus aos colegas de lá que havia essa necessidade, né, de um segmento de padres na Igreja Irmã de Balsas, mas eles foram demorando para uma decisão, e assim eu falei para o bispo, né, na época: olha, o pessoal está demorando para tomar uma decisão e eu estou disposto a retornar. E assim então aconteceu, já com esse apelo também de Dom Franco, e voltando, eu vim trabalhar na paróquia de Santo Antônio de Balsas. Estava como pároco o padre Pedro, né? E eu segui então com ele. Depois então padre Pedro seguiu para o seminário e eu acabei ficando pároco da paróquia de Santo Antônio. Depois de Santo Antônio segui para São Domingos do Azeitão. De São Domingos fui a Fortaleza dos Nogueiras, e foi justamente naquele momento que aconteceu o acidente com Dom Franco. Aí precisava eu retornar, né, porque naquela época na diocese, né, na casa do bispo, não havia ninguém para ficar. Então eu permaneci assim desde essa época da partida de Dom Franco até a chegada de Dom Valentim, né? Dom Valentim então foi uma outra experiência aí vivenciada, que eu permaneci aqueles meses, né, de expectativa para a chegada do novo bispo. Os colegas optaram assim pela indicação de que eu ficasse como administrador da diocese. E chegando então Dom Valentim, aí de fato eu estava nessa expectativa de mudança, né, de cargos,
na diocese, já era uma necessidade mesmo de haver assim uma melhor renovação, né, dos próprios cargos. E assim então pude retornar para um trabalho pastoral ainda numa paróquia, como estou atualmente no Potosí, né, como vigário paroquial, ajudando o Padre João. Bem, eu fui ordenado em 74, né, dezembro de 74, então temos ali 26 anos, mais 21, seriam então 47 anos já, né? Vou comemorar no final deste ano, em dezembro. 21 de dezembro foi a minha ordenação sacerdotal. E a convivência que eu tive aqui na Diocese de Balsas, eu interpreto como muito boa, né, com os colegas padres, também com as irmãs religiosas, os irmãos, com as lideranças leigas. Não encontrei assim dificuldades, né? Agradeço muito a Deus e desejo que sempre siga assim este trabalho muito comprometido na Diocese de Balsas para a vida digna do povo, uma evangelização que vai sempre se renovando, toda esta linha de incentivo às comunidades eclesiais de base, ao amor à palavra de Deus, o povo ter assim o incentivo sempre de aprofundar-se mais e mais no conhecimento da palavra de Deus, círculos bíblicos, este envolvimento das famílias, na renovação da liturgia, numa participação de uma liturgia mais viva nas comunidades, a catequese também renovada, né? Naquele tempo que eu cheguei, também havia todo aquele movimento da catequese renovada na igreja, e ultimamente com a iniciação cristã, né? Então, que é toda uma nova retomada da própria catequese, com um vigor novo, assim, para que possam as famílias ter uma participação mais efetiva na própria educação da fé dos próprios filhos, né, o pai e a mãe, e este vigor novo, então, a partir das famílias para as comunidades, numa missão que segue em frente. Então, as comunidades também ficaram muito animadas com todo esse processo das Santas Missões Populares, que também tive a alegria de poder participar nessa diocese, assim como uma experiência de grande valor. Muito bem, obrigado, Padre Nadir. Entrevista concedida no Encontro Diocesano do Clero, dia 17 de novembro de 2021. Muito obrigado, Padre Nadir.